Eu sou médica geriatra, sou médica paliativista também e atualmente sou aluna do mestrado profissional da Unicristos em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais e vou falar um pouquinho a respeito de alguns conceitos importantes em cuidados paliativos. Os conceitos que eu vou explanar um pouquinho na aula são eutanásia, distanásia, ortotanásia e mistanásia. Vamos começar pela eutanásia. A eutanásia do grego eu significa bem, tanatos, morte. É a morte boa, entre aspas. É abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um doente reconhecidamente incurável. Então, na prática, os países onde a eutanásia é praticada, há necessidade do desejo expresso do paciente. E esse paciente ele passa por um processo, às vezes até prolongado, de avaliações médicas, psicológicas, para se ter certeza de que é aquilo mesmo que o paciente quer. E o procedimento ele é feito de forma rápida, indolor, e que vai inevitavelmente causar a morte, através de medicamentos via oral ou endovenosos. Então, é uma morte ativa. O profissional da saúde age ativamente, causando inevitavelmente a morte. No Brasil, a eutanásia é proibida. No Brasil, ela é considerada crime. A ortotanásia é a morte no seu tempo certo, sem tratamentos desproporcionais, sem abreviar ou prolongar o processo de morte. E é o que é realizado na abordagem paliativa, nos cuidados paliativos. Então, da mesma forma, quando o paciente ele tem um diagnóstico de uma doença incurável, quando a equipe médica, a equipe de saúde que acompanha esse paciente, define que a doença que o paciente tem é uma doença que preenche critérios de terminalidade, e isso é bem diferente de paciente terminal, porque esse termo paciente terminal na prática a gente não utiliza. O que é utilizado é paciente com uma doença com critérios de terminalidade, pois mesmo pacientes com doenças com critérios de terminalidade, eles podem viver muito tempo e podem ter uma qualidade de vida boa também. Então, a ortotanásia, ela pode ser aplicada nesse perfil de paciente. E na prática, o que é que vai ser realizado, Vão se evitar tratamentos desproporcionais, vão se evitar tratamentos muito agressivos nesse paciente, e o foco no tratamento vai ser o controle de sintomas e a qualidade de vida. A distanásia é o contrário da ortotanásia. É quando o paciente, mesmo com uma doença com critérios de terminalidade, mesmo o paciente já entrando no processo de morte ou no processo ativo de morte, ainda se iniciam tratamentos e procedimentos invasivos, procedimentos pesados, e que podem, na prática, prolongar esse processo de morte com sofrimento, tanto para o paciente como para os seus familiares. Então, é o prolongamento do funcionamento do organismo do paciente em qualquer condição e a qualquer custo, ignorando a dimensão da vida humana e da sua qualidade. É o que acontece muito em algumas UTIs, na distanásia em alguns hospitais também. E a mistanásia, mis significa distanciamento, infeliz, tanatos, morte. É uma morte infeliz. É uma morte que acontece por omissão, por negligência, por incompetência ou insuficiência na assistência médica. É quando o paciente morre porque não recebeu uma assistência médica adequada. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Gostaria de agradecer a atenção de quem assistiu esse vídeo. Obrigada.